Bicho de Palha. Bicho de Palha era o apelido dado a Maria, pelos criados com quem ela trabalhava no palácio de um príncipe elegante e muito bonito. Ninguém sabia quem ela era realmente e de onde viera e por que saíra de sua casa. Chamavam-na assim porque ela vivia coberta por uma capa de palha trançada, que lhe deixava à mostra somente os olhos. No palácio real, ela limpava os aposentos e os banheiros dos criados. A jovem vivia calada, pouco conversava com as pessoas com quem convivia, mas amava à distância o príncipe. E como era trabalhadeira e não se importava com a vida alheia, deixavam-na ficar assim, anônima. Mas o que ninguém sabia era que Maria, este era o verdadeiro nome de Bicho de Palha, era filha de um rico comerciante que se casara novamente com uma viúva que também tinha uma filha da mesma idade da enteada. E, para escapar dos maus tratos da madrasta, a jovem enteada resolveu fugir de casa. Antes, porém, seguiu o conselho de uma velhinha de feições muito bondosas e serena, com quem se encontrava sempre que ia lavar roupas no rio. Ela fez uma capa de palha trançada, cobriu-se com ela, apanhou umas poucas roupas, fez uma trouxa com essas, pegou a varinha de condão que a bondosa senhora lhe deu para ser usada em caso de muita necessidade e foi-se para o outro lado da cidade, onde estava o palácio do príncipe. Como lá precisavam de alguém para limpar os aposentos e banheiros dos criados, foi logo empregada. Lá, como se informou, ganhou o apelido de Bicho de Palha. Um dia, o príncipe, que já estava em idade de casar-se, resolveu, de comum acordo com a rainha, sua mãe, dar, durante 3 noites seguidas, um grande baile. Na última noite, escolheria entre as jovens presentes sua futura esposa. Assim sendo, todas as jovens do reino, sem distinção de classe social, foram convidadas. A notícia agitou todos os moradores da redondeza, principalmente as jovens casadoiras. Não foi diferente com as que trabalhavam no palácio do príncipe. Apenas Bicho de Palha mantinha-se quieta e indiferente no seu canto. O dia do grande baile chegou, com muita movimentação e expectativa por parte de todos. As outras criadas, bem antes do pôr do sol, já se haviam retirado para os aposentos para se prepararem para a festa. Somente Bicho de Palha ficou disponível para servir ao príncipe. Ele lhe pediu que trouxesse uma bacia com água, a fim de banhar-se e vestir-se para o baile. Mal o jovem saiu, Bicho de Palha pegou a varinha de condão que a bondosa velhinha lhe dera, quando saiu da casa do pai, e, comandando-a como a senhora lhe instruíra, pediu-lhe que lhe desse um vestido cor do campo, com todas as suas flores. Bem vestida e calçada, foi ao baile em uma vistosa carruagem. Sabia que o encantamento terminaria à meia-noite em ponto. Portanto, não poderia atrasar-se para retornar aos seus aposentos. O príncipe mal a viu. Apaixonou-se, pois não havia moça mais bonita e mais bem vestida que ela. Quando ele lhe perguntou onde morava, ela lhe respondeu: "Moro na Rua das Bacias." E assim foram as outras 2 noites restantes. Na segunda, ao preparar-se para a festa, o príncipe pediu a Bicho de Palha que lhe levasse uma toalha e, na terceira e última noite, um pente. E ela compareceu aos bailes, cada noite com um vestido diferente, e a cada uma dessas o príncipe lhe perguntava onde morava. E ela lhe respondia: "Moro na Rua das Toalhas."
segunda noite do baile, e moro na Rua dos Pentes, terceira noite. Na terceira e última noite, atrasou-se alguns segundos para sair da festa e, na pressa, perdeu um dos sapatinhos de cristal. Um dos criados do príncipe o achou e o levou à Sua Alteza, que imediatamente ordenou que a procurassem a misteriosa dona do sapatinho por todo o reino e a região. Finalmente, Bicho de Palha foi encontrada exatamente no palácio do príncipe. Sua identidade foi revelada e ela se casou com seu amado, e a varinha de condão, cumprida sua missão, voou para o céu, para a bondosa velhinha de feições meigas, que era Nossa Senhora, a madrinha e protetora de Maria. Luiz da Câmara Cascudo. Contos tradicionais do Brasil. Capa de junco. Cordélia era uma jovem que trabalhava como ajudante de cozinha em uma rica mansão. Por estar sempre vestida com uma capa de junco trançada, que lhe deixava à mostra apenas os olhos, seus amigos a chamavam de capa de junco. O que ninguém sabia é que ela era filha de um senhor muito rico que morava com suas 3 herdeiras em um dos países vizinhos. Amava a todas, mas sua preferida era a terceira, o que provocava o ciúme da mais velha e o da segunda. Certo dia, Capa de Junco foi expulsa de casa pelo próprio pai, que a julgara desnaturada e sem coração. Quando ele, querendo dividir os seus bens entre as 3 filhas e desejando deixar a maior parte àquela que o amasse mais que as outras 2, fez a cada uma delas esta pergunta: "O quanto você gosta de mim, minha querida?" Como Cordélia lhe respondeu que amava tanto como a carne fresca ama o sal, o ancião sentiu-se desprezado pela caçula, amaldiçoando-a e colocando-a dali para fora. Triste e lamentando o modo como o pai interpretara suas palavras, a jovem partiu trajando 3 vestidos mais belos, um sobre o outro, e com suas joias mais valiosas, mas tendo o cuidado de cobrir-se com uma capa feita de junco trançado, para não chamar a atenção e não ser reconhecida por ninguém. E assim, estranhamente vestida e disfarçada, foi até um dos reinos vizinhos, onde logo arrumou serviço como ajudante de cozinha em uma mansão de um rico senhor, pai de um rapaz muito bonito e em idade de casar-se. Ali ela foi aceita como empregada encarregada de preparar as refeições e arrumar a cozinha. Da janela da cozinha da mansão, via o jovem seu patrão, que não lhe dava a mínima atenção. Ela era somente uma de suas criadas. Aos poucos, Capa de Junco, sem revelar a ninguém sua verdadeira identidade, foi se apaixonando pelo jovem rico. Um dia, a mãe do rapaz decidiu dar uma festa na mansão. Seriam 3 dias de danças e banquetes. Todos os reis e pessoas influentes daquela localidade e dos países vizinhos foram convidadas. O jovem, que já estava em idade de casar-se, deveria escolher, entre as moças presentes, sua futura esposa. Toda a mansão se movimentou para a grande festa. Capa de Junco trabalhou muito durante os preparativos para os 3 dias de baile, mas havia decidido participar das festas. Assim, quando, na primeira noite de baile, terminou suas tarefas da cozinha, rapidamente se dirigiu aos seus aposentos. Banhou-se e escolheu um dos vestidos que levara quando deixou a casa paterna. Com ele, com algumas de suas joias e com uma diadema nos cabelos, ninguém a reconheceria como Capa de Junco.
Logo que chegou ao baile, atraiu a atenção do jovem patrão, que dançou com ela a noite toda. O rapaz estava encantado com a misteriosa dama que, antes da última badalada da meia-noite, desapareceu como que por encanto. Inutilmente, o jovem procurou pela encantadora jovem com quem dançara na noite anterior. Por melhor que a descrevesse, ninguém sabia dar-lhe notícias dela. Nas 2 noites seguintes, os fatos sucederam-se como os do primeiro baile. Capa de Junco esperou todos se dirigirem ao salão de festas e, ficando sozinha, foi para seus aposentos, onde se arrumou e dirigiu-se, em seguida, para o salão, deslumbrante como sempre. Na última contradança do terceiro e último baile programado, o jovem deu-lhe de presente um anel de brilhantes e lhe disse que morreria se não a visse novamente. No dia seguinte, em vão, o rapaz procurou pela misteriosa jovem, mas nem sinal dela. Ninguém sabia quem era e nem onde morava. Amargurado, o jovem foi se deixando abater até cair enfermo. Inutilmente, seu pai e seus amigos faziam de tudo para erguer-lhe o ânimo. Nada conseguia devolver-lhe a vontade de viver, e o rapaz se tornava cada dia mais deprimido. Um dia pediu que a cozinheira preparasse um mingau para o filho, que se encontrava bastante debilitado. Capa de Junco, que estava na cozinha, ouviu o pedido e insistiu com a cozinheira para que lhe dera. Preparou e, ao colocar no prato, deixou cair o anel de brilhantes que o jovem havia lhe dado. Quando o rapaz foi comer o mingau, engasgou-se com o anel. Logo reconheceu-o como o que havia dado à misteriosa jovem por quem se apaixonara. Ordenou então que chamassem a cozinheira, e esta, com medo de ser castigada, contou-lhe que o mingau fora feito por Capa de Junco, a moça que a ajudava na cozinha. Radiante, o rapaz mandou que Capa de Junco fosse à sua presença. Ela atendeu ao chamado, mas antes vestiu-se como na terceira noite do baile e colocou a capa por cima. Na presença do rapaz e da mãe dele, esclareceu-lhes quase tudo, menos o nome de seu pai. Foi marcado então o dia do casamento. Todos os nobres e pessoas abastadas das cidades vizinhas foram convidados. Também o pai de Capa de Junco. Chegou o dia das bodas. Por solicitação de Capa de Junco, as carnes que seriam servidas durante o banquete não foram temperadas com sal. A cozinheira estranhou muito esse pedido e esse costume, mas, como dali para frente Capa de Junco seria sua patroa, calou-se e fez como ela lhe pedira. Durante o banquete, ao serem servidas as carnes, ninguém conseguia comê-las. Estavam insípidas, sem sabor. Muito aborrecido, o rapaz e o pai dele queriam castigar a cozinheira, mas Capa de Junco assumiu a culpa e confessou que a empregada assim agira por ordem dela. Enquanto falava, lágrimas rolavam dos olhos daquele que era seu pai. Quando o rapaz perguntou ao rico senhor por que chorava tanto, ele lhe respondeu que era de saudade e remorso pelo que fizera a sua filha caçula. Ele a expulsara de casa porque ela lhe respondera que o amava tanto quanto a carne fresca ama o sal. E ele, julgando-a ingrata e sem amor filial no coração, cometera o erro de mandá-la embora. Somente agora compreendia o significado daquela comparação feita pela filha, mas tarde demais, porque talvez ela já estivesse morta. Capa de Junco, então, penalizada com o sofrimento do pai, abraçou-o e revelou ser a filha que ele julgava ter perdido. Perdoou-o e todos foram felizes para sempre.
adaptação de um conto do folclore inglês.